O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje parece que vai na contramão daquilo que nós ouvimos, ou até mesmo daquilo que nós pensamos e acreditamos. O que ouvimos ou o que pensamos e acreditamos é que ser cristão no século XXI é um peso. O que nós ouvimos, presenciamos e, infelizmente, até nós pensamos, às vezes não temos coragem de admitir para nós mesmos, mas lá no fundo também nós pensamos assim, é que ser cristão nos dias de hoje, longe de ser algo que nos torna leves, é um peso para nós. Porque nós e a sociedade que nos rodeia teima em pensar que escolher a Deus, escolher a Cristo e viver de acordo com esta escolha é, em última análise, algo que nos rouba em liberdade, em possibilidades. Nós, infelizmente, pensamos que dizer sim a Deus significa dizer não a tantas outras coisas que nós julgamos boas, belas, interessantes. Quando, na verdade, escolher a Cristo é escolher a mais bela de todas as liberdades. Quando, na verdade, escolher a Jesus, escolher a Deus no hoje da nossa vida, significa tornar-se leve, porque estamos com Deus. E é sobre este tornar-se leve que eu gostaria que nós meditássemos. Que não fosse simplesmente uma homilia, onde o padre está falando algumas coisas que mais ou menos eu acho interessante, mas que eu, pessoalmente, seja instigado a pensar e a chegar a conclusões práticas para a minha vida. O primeiro peso que Cristo retira dos nossos ombros é o peso da morte. Nada mais amedronta o ser humano do que pensar que a vida, mais cedo ou mais tarde, chegará ao fim. De todos os seres humanos que viveram sobre o mundo e aqueles que ainda irão viver, todos eles, todos nós, carregamos esse medo, porque a vida para nós é algo muito belo, é algo muito interessante. Porque viver, projetar o futuro, é para nós algo que nos interessa muito, que nos empolga. E quando pensamos na morte, vemos que os nossos sonhos, que os nossos projetos irão terminar no nada. Pois é este peso do medo da morte que Cristo nos libera. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre os vossos pesos, e eu vos darei descanso.
É sobre o peso da morte que Cristo nos dá descanso, porque quem crê verdadeiramente em Jesus não morre. Quem verdadeiramente coloca todas as suas fichas em Cristo não irá morrer eternamente, porque Cristo é o vencedor da morte. Nós iremos com Cristo viver uma Páscoa, viver uma passagem. Iremos passar deste mundo para o Pai. Iremos passar desta realidade para a vida plena e verdadeira. Esse é o primeiro peso, que Cristo nos salva. O segundo peso é o peso dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Por isso que toda missa começa com cada um de nós batendo no peito 3 vezes e dizendo: por minha culpa, minha tão grande culpa, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e até por omissões, mas também do peso de reconhecer-se pecador. Cristo nos liberta. Porque quem se reconhece pecador diante de Cristo é perdoado. Quem se reconhece verdadeiramente frágil e pequeno, dá espaço na própria vida para a ação de Deus. E a ação de Deus é uma ação de bondade, de amor, de misericórdia. Seria impossível viver a vida carregando o pesado fardo dos nossos pecados, mas porque Cristo me ama, Cristo me perdoa. O santo padroeiro dos padres, São João Maria Vianney, ele escreveu o seguinte, e acho que pode ilustrar bem exatamente esse segundo fardo, que em Cristo somos liberados. Dizia São João Maria Vianney: o tribunal da confissão é o único tribunal onde quem se considera culpado sai perdoado. E aqui abro um parênteses. Nós estamos carregando o peso dos nossos pecados porque nós não temos coragem de confessá-los, porque nós ainda não encontramos o momento adequado para depositar no Senhor este fardo, e por isso estamos carregando um peso enorme na nossa consciência, na nossa alma. A confissão nos faz leves, porque retira de nós o fardo dos nossos pecados. O primeiro fardo que Cristo nos salva, nos livra, é o fardo da morte. Ele é o vencedor. Quem come minha carne e bebe o meu sangue não morrerá eternamente. O segundo fardo que ele nos livra é o fardo dos nossos pecados. E o terceiro fardo que Cristo nos livra é o fardo de uma vida sem sentido. Nele, nossa vida tem sentido. À medida em que nós nos tornamos um com Ele, nossa vida tem sentido, inclusive nossas dores, inclusive nossas cruzes, inclusive o nosso padecer, uma vez unido à cruz, ao padecer, ao sofrimento de Cristo, torna-se para nós motivo de salvação. Quem sofre com Cristo não sofre, se salva. Quem sofre com Cristo toma a sua cruz e se coloca como seguidor do crucificado à espera da ressurreição. Quem sofre sem Jesus encontra apenas dor e amargura e uma vida sem sentido. Mas nele, até o nosso sofrimento ganha novo sentido. Foi exatamente isso, amados irmãos e irmãs, que aconteceu na vida do santo que hoje celebramos, São Camilo de Leles. Um rapaz de uma família nobre,
um jovem com todas as possibilidades, que se dedicou à vida militar, que se dedicou a uma vida de 1000 prazeres e, no entanto, só descobriu o que significa viver quando caiu gravemente enfermo. E no meio de sua enfermidade, ele descobriu Cristo. E no meio de suas dores, ele descobriu a alegria de sofrer com Cristo e assim redimir o mundo. Enquanto ele estava numa vida boa, no meio dos prazeres, das honras, da nobreza, ele não conseguiu enxergar a Cristo, porque ele olhava apenas para o mundo, porque ele olhava apenas para si mesmo, porque ele olhava apenas para as possibilidades. Mas quando a cruz pesou em seus ombros, ele pôde encontrar a Cristo, porque do outro lado de qualquer cruz está Jesus. E quem cruza o seu olhar com o olhar de Cristo, enquanto carrega a cruz da vida, encontra paz e felicidade, pois o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Porque Cristo não nos oprime com um peso de uma religiosidade que é uma série de nãos, uma série de coisas que precisamos fazer ou deixar de fazer, mas Ele enche a nossa vida de sentido, de alegria e nos faz compreender que através da vida iremos encontrar a felicidade plena. Rezemos por todos nós, mas rezemos especialmente pelos nossos jovens, para que descubram também eles o sentido da vida e descubram Cristo, não como um fardo, mas como alguém que retira os fardos que a vida mais cedo ou mais tarde irá colocar sobre os ombros. Concluo com a frase de Bento XVI, que disse no primeiro dia do seu pontificado, lá em 2005, e que deveria ser sempre repetida. Cristo, dizia o Papa Bento XVI, Cristo não tira nada, Cristo dá tudo. Amém. Apresentemos, juntamente com o pão e o vinho, a nossa oferta, cantando juntos.